Phrasal verbs. Esse nome tem te tirado do sono? Phrasal verb pra lá, phrasal verb pra cá. Mas no final das contas, o que são? E como que eu posso usar? E qual será que é o momento mais adequado para aprender phrasal verb quando o assunto é a jornada rumo à fluência no inglês? Vem comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Inclusive, eu vou te mostrar o caminho inverso, que é mais simples, mais prático, mais direto e totalmente diferente de tudo que você já viu até agora. Você nunca mais vai esquecer o que eles são e como você vai usá-los. Vamos nessa! Hello everyone and welcome to another video! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Phrasal verbs. Tá aí um conjunto de duas palavras que já me fez ficar muito ansiosa e nervosa nessa vida, mas que isso não vai precisar acontecer com você. Vamos começar com o seguinte, vamos analisar essa frase aqui. I wake up, get up, then I brush my teeth and get dressed for work. I wake up, get up, then I brush my teeth and get dressed for work. Nessa frase aqui, quantas ações nós temos? Dá uma olhadinha. Vamos lá. I wake up, eu acordo. I wake up and get up é levantar. Então eu acordo e levanto. Then I brush my teeth, então eu escovo os meus dentes. And get dressed for work. E me visto para o trabalho. Olha que interessante. Tá vendo essas palavras que estão marcadas de amarelo aqui na frase? Elas são phrasal verbs. São ações, são atividades, coisas que nós fazemos. Mas eles não são verbos comuns, porque não é uma palavra só, né? São duas. E phrasal verbs são configurados pelo menos assim, duas palavras. Wake up, get dressed. Mas também existem phrasal verbs, ou seja, atividades, ações, que estão representadas em três palavras. Por exemplo, come up with, que significa inventar, criar, trazer uma novidade. Get along with, que significa se dar bem, ter um bom relacionamento. Ou look forward to. Look forward to é quando você está ansioso e muito animado por algo que está por acontecer. Outro exemplo seria look up to, que é admirar, ter essa pessoa como referência e respeitar alguém. Então o que a gente tem? Phrasal verb é uma ação e essa ação pode estar descrita em duas palavras ou em três palavras. E são tantas palavras para descrever uma ação somente que por isso que a gente chama de phrasal verb, que é quase uma frase, mas na verdade é só uma ação. Sim, eu sei, parece muito complexo, mas não é tanto assim. E como a gente tem falado que o phrasal verb é uma ação, uma atividade, né, que está representada em duas ou três palavras, a gente tem que pensar que o verbo tem que estar colado ali no pronome, tem que estar colado no sujeito, a pessoa que está realizando aquela ação, a pessoa que está realizando aquela atividade. Então, I wake up, eu acordo. E como a gente tem na sequência uma ação da outra, só tem o and ali no meio, né? Então, I wake up and get up. Then I brush my teeth and get dressed for work. Ok? Inclusive, já respondendo uma das dúvidas, né, que eu propus no começo desse vídeo, esse exemplo que eu trouxe do I wake up, get up, then I brush my teeth and get dressed for work, é uma frase que pessoas que estão no nível básico de inglês já têm conhecimento. Então, os phrasal verbs você já tem que aprender a partir do momento que você começa a estudar inglês, porque eles fazem parte da nossa vida do dia a dia. E eu vou explicar mais detalhes ao longo dessa aula. Mas eu já te provei que começa logo no começo. Phrasal verb não é só pra quem tá no avançado no inglês. Phrasal verb é pra todo mundo, em todos os níveis. E você deve estar falando, Camille, beleza, já entendi que phrasal verb é uma ação descrita em duas palavras ou mais. Mas como que eu vou saber, como que eu vou determinar se é um phrasal verb, se não é, se é só uma frase? O que eu faço? Olha que incrível. Sabe qual que é a base do phrasal verb? É um verbo combinado com uma partícula, combinado com outra palavra. Porque essa combinação do verbo e da partícula que cria esse novo significado. Porque senão não teria necessidade, o verbo poderia ser usado sozinho. Mas a gente tem um novo sentido, um novo significado nessa junção. Então olha só, wake up. Juntos, eles significam acordar. Wake up. E, por exemplo, get up significa levantar. Get up.
E essa segunda palavra, o up, nesses dois exemplos, no caso, que a gente tem aqui, né, wake up, get up, a segunda palavra, ela pode ser uma preposição ou ela pode ser um advérbio. Nesse caso aqui, ambas funcionam como preposição. E vou te falar, a partícula manda em muito. Apesar de ser uma palavra pequena, na maioria das vezes, ela determina totalmente o sentido daquele phrasal verb. Porque, inclusive, nessa frase, nesse exemplo, a gente tem um verbo sendo usado com duas partículas diferentes. E a gente tem duas atividades diferentes, que é o get up e o get dressed. Get up, get dressed. Get up, levantar. Get dressed, se vestir. O verbo é o get em ambos os casos, mas a partícula é diferente. Get up, get dressed. E uma pequena observação aqui que eu acho que pode ser interessante para você. O verbo get tem muitas aplicações diferentes. E eu aposto que já apareceu um monte de pergunta aí na sua cabeça. Por esse motivo, eu já fiz 2 aulas somente sobre o get. A primeira aula é o verbo em si, só a palavra get, só o verbo get, e quais são as aplicações disso. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas eu também fiz uma aula somente sobre phrasal verbs com o get. Então, nesses exemplos que a gente já viu 2 aplicações diferentes, mas isso não acontece somente com get, tá? Essa variação de partículas que vem depois. O verbo principal terá um novo sentido junto com a partícula em muitos casos diferentes. E o go, o verbo to go, por exemplo, é um deles. Olha só, go up significa suba ou subir. Go up the stairs and the store is gonna be on your left. Go upstairs and the store is going to be on your left. Então, suba as escadas, go up the stairs. Suba as escadas e a loja estará à sua esquerda. Go down é desça, go down. Então, vamos imaginar que você está fazendo uma festa surpresa e o aniversariante está chegando. Go down, he's coming. Então, se abaixem, ele está chegando, go down. Go on, continue, go on. I'm sorry, I didn't want to interrupt you. Go on. Me desculpa, eu não queria interromper. Pode continuar. Go away, vai embora, go away. Inclusive, um fato interessante, tem muitos vídeos, né, na internet de ursos que invadem casas ou seguem pessoas nas trilhas, né? E as pessoas falam, go away, vai embora, tipo, tentando dispersar o urso, né? Tentando dispersar o urso, meu Deus, imagina o desespero. Go in é entrar e go out, sair. Então, aqui já dá pra ver que, dependendo da preposição, você pode ter ações contrárias, né? Ações opostas, só mudando a partícula. Go in, go out. Go up, go down. Só que a brincadeira começa a ficar ainda mais intensa, divertida e um pouco complexa quando a gente vê as seguintes questões. Primeiro, existem alguns phrasal verbs que podem substituir uns aos outros, como, por exemplo, your time is over. Your time is over. Eu posso substituir por your time is up. Your time is up. Ambas situações significam o seu tempo acabou. Your time is over, your time is up. Alguns phrasal verbs podem sim ser substituídos por ações comuns, verbos normais. Como, por exemplo, call off. Call off pode ser substituído por cancelled, né? Então, como uma pessoa cancela uma reunião, você pode usar tanto call off quanto cancelled. É a mesma coisa. Go on. Pode ser substituído por continue. Please continue. Por favor, continue. Continue, go on. Mesma coisa. Ou go in. Entre. Eu posso usar enter. Isso é muito importante de se dizer porque, sim, phrasal verb é muito utilizado, não tem como negar. E número 3, o mesmo phrasal verb, ele pode ter aplicações diferentes, sentidos diferentes. Olha só. I go out with my friends on Fridays. Ou seja, eu saio com os meus amigos. Eu me divirto com os meus amigos, né? I go out with my friends on Fridays. Agora, can you go out and call James, please? Então você pode sair e chamar o James, por favor? Olha só como as situações são diferentes. Uma coisa é falar que eu saio pra me divertir com os meus amigos. Aqui já tá implícito que eu saio de casa, né? Que eu vou pra um restaurante, pra um bar, pra uma padaria, enfim, comer uma pizza. E, você pode sair ali pra chamar o James? Parece que a pessoa tá dentro de casa, fazendo alguma coisa, e o James tá do lado de fora, né? Então você pode sair pra chamar o James que tá lá fora? É como se fosse isso. Mas se existem tantas partículas e existem tantos verbos em inglês, por onde que eu começo? O que que eu faço? Como que eu
vou memorizar? E qual que é a melhor opção para usar? Primeira coisa, gente, se você me acompanha aqui no canal faz um tempo, você tá cansado de saber disso, que eu sempre repito. E em muitas vezes no inglês, essa é a coisa mais importante de ser analisada sempre, que é o contexto. Não tem como a gente falar, o que isso significa? Que nem um verbo, soltar um verbo. Porque até mesmo o verbo simples, sem sendo os phrasal verbs, até mesmo um verbo pode ter aplicações diferentes, sentidos diferentes. E não somente verbo, qualquer palavra em inglês. É muito necessário analisar o contexto. Sempre. Lembra disso, lembra disso. Lembra disso. Então, se a gente voltar aqui no exemplo do go out, ao ler as frases, a gente já vê que tem um sentido diferente. Que a gente se imagina na situação. Então, o exercício que eu quero te propor aqui para qualquer coisa no inglês, tá? Não é só phrasal verb. Sempre quando você aprender uma palavra nova, crie pelo menos 3 frases com ela. Faça esse favor para você. Porque essa é uma forma, inclusive, de memorizar melhor, né? Tem muita gente que fala, ai, Camila, eu estudo, mas eu esqueço. Esquece porque talvez não esteja produzindo com aquilo que você aprende. Você só vê uma vez e pronto, passou, né? Não, tem que ser, né, incisivo ali, ficar a trabalhar em cima daquela palavra, em cima daquele verbo, em cima daquele phrasal verb, para que ele faça parte do seu vocabulário de fato. Então, dica número 1, tem que observar o contexto. Gente, o contexto é tudo. E como que você vai aprender mais phrasal verbs? É através de lista? Adivinha? Não, por quê? A lista, muitas das vezes, ela vai te dar uma opção da aplicação daquele phrasal verb. Então, o que vale mais do que uma lista é consumir vários conteúdos diferentes. E estar, com o ouvido bem atento e o olho também, né? Porque você pode usar a legenda para identificar os phrasal verbs também. E mais uma vez, a lista pela lista em si não faz nada. Agora, se você tiver essa postura de estudo e a cada phrasal verb que você vê, você transformar em uma frase, daí já é uma história diferente, tá bom? Mas eu tenho certeza que a maioria dos phrasal verbs que você vai aprender na sua vida, você vai aprender a partir de um conteúdo que você consumir, e não de uma lista necessariamente. Então, escute muito, repita muito, e faça modificações criando as suas próprias frases e trazendo para sua realidade. E aqui eu reforço o convite para você assistir a aula que eu já preparei para vocês sobre os phrasal verbs com get, porque a gente faz isso a aula inteira, tá? A gente pega um phrasal verb com o get, nós avaliamos as aplicações e variações que existem e daí a gente replica e modifica trazendo para nossa realidade, né? Eu digo nossa porque foi uma live que eu adaptei, editei num vídeo de uma forma bem concisa para ficar bem direto para vocês e as pessoas que participaram da live contribuíram ao vivo, né? Já aplicando o que eu tava ensinando. Então, assista essa aula também. Alright, maravilha, guys! Agora vamos fazer um pequeno resumo aqui. Número 1. Phrasal verbs são ações compostas de 2 ou 3 palavras, sendo elas pelo menos um verbo no começo e depois uma partícula, ou 2 partículas, sendo que as partículas podem ser ou um advérbio ou uma preposição. Para identificar um phrasal verb, nós precisamos analisar o contexto geral e ver se a preposição faz sentido ali por si só ou se ela está junto do verbo, formando então um phrasal verb. Dependendo do caso, um phrasal verb pode substituir outro, ou até mesmo ser substituído por um verbo normal, sem ser phrasal verb. E por último, mas não menos importante, o mesmo phrasal verb pode ter aplicações diferentes, sentidos diferentes, dependendo do contexto também. E vamos considerar essa a primeira aula sobre phrasal verbs, porque eu acredito que existem muitas dúvidas sobre o assunto. Então deixe seu comentário aqui, compartilhe com a gente, porque eu quero saber o que você aprendeu na aula de hoje e o que mais você gostaria de saber sobre phrasal verbs. Se tem algum phrasal verb que pra você é difícil, é complicado, você não entende a aplicação dele e tudo mais. Porque assim como eu falei, tem muito mais que a gente tem que falar sobre phrasal verb e essa aqui é uma aula introdutória inicial ao tema. Como, por exemplo, a gente tem a questão dos phrasal verbs, que são sempre juntos, unidos, a gente nunca vai separar o verbo da partícula, mas tem casos que isso acontece sim. Mas assim como eu falei, esse é um assunto para a próxima aula, então deixe seu comentário aqui se você quiser essa parte número 2 sobre phrasal verbs. E peço aqui para que você se inscreva no canal se você gostou dessa aula, tem muitas outras aulas, dicas, vlogs, aulas ao vivo aqui no canal para vocês. Não se esqueça de conferir o link das aulas que eu deixei aqui na descrição e no card. Ative o sino de notificações também para você receber todas as notificações aqui do canal, porque eu quero que você faça parte da nossa família. Combinado? E vale compartilhar essa aula aqui com mais 2 pessoas pelo menos, né? E eu espero a sua opinião sobre essa aula aqui nos comentários e também quero saber se você tem dúvidas para outras aulas aqui no canal, alright? So guys, thank you so much for joining me today for another class and I see you on the next one. Bye!